Domingo de decisão, e que final de semana, hein? Numa decisão de 180 minutos. E decisão é na Bandeirantes Goiânia. A Bandeirantes amanheceu aqui em Anápolis e o primeiro tempo acontece no Jonas Duarte. Uma decisão de 180 minutos. O que representa numa finalíssima o primeiro tempo? O primeiro jogo da decisão entre Anápolis e Vila Nova. E por isso que a Bandeirantes amanheceu aqui, para contar mais dessa decisão para você no som do rádio, no FM 98.7, porque a Bandeirantes é a grande rádio no centro-oeste do país, pelo YouTube Rádio Bandeirantes Goiás e pelo aplicativo do seu iOS, do seu Android, Rádio Bandeirantes Goiânia. E sabe quem é o convidado a partir de agora? Domingão de decisão de Campeonato Goiano, professor Ângelo Luiz. Beleza. Que bom te ver, né? Saber, né, aonde o senhor chegou, do seu sucesso, do seu trabalho, da sua entrega, né? Até pouco tempo atrás fazia parte da comissão técnica permanente e agora eu posso colocar, o futebol goiano está formando um técnico, está dando de presente para a gente um técnico, né? Nesse trabalho árduo, difícil de vocês no Campeonato Goiano. Que bom te ver, grande abraço, bom final de semana. É bom te ouvir na Bandeirantes e bom te ver na Bandeirantes Goiânia. Prazer é todo meu, Juliano, recebê-lo aqui. É uma honra ter você aqui com a gente, né, no nosso CT, nos prestigiando. Muito feliz pela campanha que nós fizemos, né, pela oportunidade que o Anápolis me deu desde o ano passado aqui de assumir o time, um desafio grande para a gente poder conseguir o acesso à Série C e depois dar a sequência no Campeonato Goiano, né? Nosso planejamento aí, a nossa pré-temporada que nós fizemos. Estou muito feliz pelos objetivos que nós conquistamos até o momento, né? Que era conseguir uma vaga da Copa do Brasil, que era, além da vaga da Copa do Brasil, ser campeão do interior também, né? Que foi uma iniciativa da federação, parabenizar a federação também por essa iniciativa, né? O campeonato ficou mais competitivo, acredito que o ano que vem vai ficar mais ainda, as equipes do interior vão fazer um investimento ainda muito maior com esse incentivo, né? Então, sim, muito feliz de ter conquistado, já no primeiro ano, né, da iniciativa da federação, a gente conquistar esse título do campeão interior. Só que a nossa meta principal é ser campeão goiano, né? Isso aí foi traçado nós desde o início, desde quando nós planejamos a nossa pré-temporada e tudo, a gente tinha os objetivos, mas a meta principal é ser campeão goiano, até porque o clube que a gente trabalha, a torcida, né, é muito sofrida, né, já está esperando esse título e a gente vai trabalhar muito para conquistar e dar essa alegria para os nossos torcedores. Agora, que loucura, hein, professor? 65, Vila Anápolis. 95, Vila Anápolis. Não é nem para o ímpar agora, é 2 ou 1 e um tira-teima de Vila Anápolis e o primeiro tempo aqui no Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. Conta muito esse primeiro jogo entre Vila e Anápolis. O primeiro jogo faz a diferença numa decisão, professor Ângelo? Juliano, jogo de 180, os primeiros 90 minutos na nossa casa, diante do nosso torcedor. Chega as duas equipes que mais pontuaram, né? Eu acho que com mérito chegaram os dois melhores mesmo pelo que fizeram durante a competição. Respeitar muito a equipe do Vila Nova, pela tradição, pela camisa, né, pela torcida. Torço muito para o Vila Nova conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro, por tudo que tem, né, pela administração que vem fazendo o Vila Nova. Merece muito também, é uma torcida que merece, né, que incentiva muito os jogadores dentro do campo, comparece em todos os jogos, né, a gente vê isso, então a gente torce muito para que isso aconteça. Mas o nosso jogo no domingo, os 90 minutos, a gente vai trabalhar muito para a gente construir uma vantagem, porque a gente sabe que lá no Serra Dourada vai ser muito difícil. Diante do nosso torcedor nos empurrando também ali, eu acredito que a gente vai trabalhar para conquistar essa vantagem, mas com equilíbrio também, que a gente tem que respeitar muito a equipe do Vila Nova, mas nós precisamos fazer um jogo muito consistente e equilibrado para a gente poder depois no Serra Dourada a gente decidir quem realmente vai ser o campeão. Eu acho que bloqueia muito o talento do futebol brasileiro, está bloqueado, muito tático. Como assim? Eu queria que você me explicasse, porque o Nilton, eu não sei se você conhece o Nilton César, e o Nilton me falou muita coisa a respeito disso. O que está acontecendo com os jogadores da sua posição? Por que eles não brilham mais na sua posição? Como no passado, como tu brilhou? Eu acredito que aí já vem lá da base. Vem lá da base, lá no começo, lá, né? Principalmente quando eu fui, quando eu comecei, principalmente aqui no Anápolis, tive o Deca que foi meu treinador aqui, se eu não me engano, ele fez um dos gols do título de 65, o Deca foi um dos que fez, se eu não
não me engano, agora. E ele vai para a rede mesmo. Falar. Ele vai para a rede. E o Deca foi um dos que fez o gol, Então ele me ensinou muito aqui, aprendi muito com ele. Dá liberdade para jogar, deixar colocar para fora o talento que o atleta tem. Então, às vezes, o tático muito da cobrança do jogador, às vezes ele erra, começa uma cobrança e ele não tem coragem de fazer de novo, e aí acaba que fica inibido e isso aí não acontece mais. Por isso que a gente não vê, a gente vê muito pouco. Na minha equipe eu deixo a liberdade para o jogador, a gente tem a parte tática, só que com a bola ele tem que jogar e tem liberdade para jogar, principalmente com responsabilidade, onde tem que fazer o improviso, tem que ter o recurso, isso aí a gente sempre dá essa liberdade para todos dentro do campo para fazer. Eu não engesso nenhum atleta, eu acho que isso é um dos fatores que a gente não consegue mais ver os camisa 10 com tanta liberdade quando tinha, né, de colocar para fora o seu talento realmente. Então acho que isso aí, vindo da base também, muito tático, às vezes marcar mais do que deixar jogar. Então eu acho que isso aí é um dos fatores. Mas aí, voltando à sua pergunta, Juliano, então aí assim que eu parei, eu fui fazer o curso de Educação Física porque já era um sonho de continuar no futebol, né? Já era um sonho de dar sequência. Só que eu queria me formar e vir também para trabalhar na base, para conhecer como que funciona a transição de um atleta da base para o profissional, conhecer toda a base da coordenação, né, conhecer o departamento de fisiologia, conhecer tudo isso para depois, até quando eu chegasse a ser o técnico profissional, a gente saber conversar, né, com essas pessoas que têm realmente esse conhecimento, né, para a gente poder levar para os nossos atletas aquilo que a gente aprendeu. Então, fui fazer o curso, sou especialista também em fisiologia do exercício, mas desde a minha apresentação no primeiro dia na faculdade, todos os professores, quando perguntavam o que eu queria ser, eu quero ser técnico de futebol. Eu aguardei a minha oportunidade, sempre trabalhando, todos os profissionais que passaram por aqui, que trabalhei com vários profissionais de muita qualidade, O que você mais aprendeu? De até seleção brasileira. Quem da seleção? Né? Eu trabalhei com o Vim, que jogou na seleção com o Ramon também. Agora por último. O Ramon teve aqui, bem lembrado. Ramon foi agora técnico da seleção agora por último. Emerson Maria estava aqui, era auxiliar do Ramon também lá. Estava lá, então assim, eu fui. Inclusive o Ramon me levou para o Joinville, fui preparador físico do Ramon no Joinville na Série B. Então a gente tem uma afinidade muito grande, aprendi muito com ele, né? Pessoa extraordinária, muito profissional, aliás, muito profissional. O Ramon começa a carreira dele Começou aqui, exatamente. Aí ele não teve a sequência, veio o Valdemar Lemos, né? Outra pessoa também extraordinária, um ser humano incrível, muito profissional. Irmão de Oswaldo de Oliveira. Irmão de Oswaldo de Oliveira. Inclusive o Marcinho do Atlético é sobrinho dele, né? Sim, Aí até conversei com o Marcinho lá, e pô, pessoa devagar, falei, não, vamos trabalhar. Então, assim, muito feliz. Então, esses profissionais que passaram por aqui, sempre trabalhei respeitando, sempre somando, sempre ajudando, até porque o clube que me projetou, e todos me acolheram muito bem, né? Na verdade, teve uns que chegaram primeiro e depois eu fui apresentado e eles me aceitaram aqui. Né? Então, assim, fiquei muito feliz de trabalhar com esses profissionais. Então, assim, sempre aprendendo, sempre buscando, né? Buscando capacitar, estudar, porque você tem que estudar o tempo todo. O futebol, ele muda muito, né? Todos os dias muda, esquema táticos, muitas situações que acontecem que você tem que estar a par de tudo, das nuances que acontecem no futebol. Né? E aí eu tive também outra situação que eu fui para o Flamengo em 2019 como scout. Então eu fui o responsável aqui no Centro-Oeste na captação de atletas para o Flamengo. Inclusive o Igor Jesus foi um dos atletas que foram indicados por mim. E tem um outro atleta também agora que está no Sub-20, está fazendo parte do profissional, que eu vi numa seleção que eu fiz lá em Cuiabá, que agora me fugiu, Lucian também foi indicação minha, né, numa peneira que eu fiz lá para o Flamengo. Então, assim, eu tive essa oportunidade. O Fabinho, na época, em 2016, ele era o nosso gerente. Assim que ele assumiu o Flamengo na captação, ele me fez o convite, Então, eu tive 2 anos e meio lá no Flamengo também. Foi uma experiência muito boa, principalmente na época do Jorge Jesus, que o Flamengo ficou em auge, né? Eu acompanhei vários treinamentos dele ali. Então, isso aí foi agregando e somando e sempre canetinha, anotando as coisas, sempre buscando aí, porque esse era o sonho. Mas não cheguei aqui a pedir para ser o técnico. Aqui eu aguardei o meu momento. Você esperou Esperei a hora certa e aí, né, profissional, que hoje é o diretor de futebol, o Dutra, a gente já tinha uma amizade aí, e ele me chamou até depois do jogo contra o Itabuna. Nós saímos de Goiânia ali para conversar, ele falou para mim assim, amarra a chuteira. Foi uma das frases que ele me colocou. Amarra a chuteira. Falei, a chuteira tô pronto. Eu já entendi o recado. E aí começou. Caramba, que história bonita. Desculpa a expressão, mas você comeu o pão que o diabo amassou. Você colheu tomate também. Também. Você é primo do Leonardo. Vem cá, como é que foi essa experiência de colher tomate? Você é primo do Leonardo, você fala com ele, primo de 2º grau, como é que é essa
Hoje essa relação? Antes a gente falava mais até com a tia Carminha, né? Era mais, a gente tinha assim, ela aproximava mais assim, porque ela viajava pouco, então a minha família sempre tinha confraternização que participava, às vezes eu ia algumas vezes, mas muito pouco. O Léo viaja muito, né? Essa coisa toda aí. Hoje eu tô assim sem contato, assim, de falar com ele assim, até por situações mesmo de trabalho, né? Mas sempre que dá oportunidade a gente se fala, assim. Então eu tive assim que eu parei de jogar, na verdade eu não parei, eu fiquei desempregado no ano de 96 para 97, só fiz o campeonato estadual, fiquei desempregado. E para não ficar parado e tudo, meu pai sempre junto assim comigo assim, eu sempre falei, pô, ali em Goianápolis estava uma febre assim do tomate, o pessoal todo mundo ficando bem ali, tá? Aí eu plantei 5 mil pés de tomate junto ali também com o pessoal, era uma horta de 30 mil pés, eu era um dos meeiros ali que fala, né? Então era 6 pessoas ali com 5 mil pés de tomate ali, aí tive a oportunidade de começar a colocar a sementinha dentro do copinho até a colheita ali, participei de tudo e foi uma experiência bacana, né? Eu acho que é aprendizado, né? E até transfiro isso aí para os atletas, né? Você tem que plantar bem para você colher bem, né? A sementinha tem que florir bem, mas ela precisa de adubo, precisa de água todos os dias, né? Precisa de o fruto ficar bacana. Então isso aí é até uma das experiências que a gente traz aqui até e mostra para os atletas também. Então me conta uma coisa, figura. Você está jogando figura boa, hein? Figura boa. Por que figura, hein? Rapaz, esse apelido aí foi lá em Lusiânia, já estava no final da carreira, assim, eu sempre fui muito brincalhão com os companheiros e tudo, e vários jogos eu estava tomando cartão, xingando o juiz e tal, e eu comecei a falar, xingar o juiz de figura, figura demais, e acabou que pegou. Você está jogando bola ainda com o pessoal de 50? Eu brinco. Ou que essa toada você parou de jogar bola? Eu brinco, inclusive o Nilton narrou o último gol meu que eu fiz agora lá em Umas, no último, narrou, o Nilton vai falar para você lá. No último 50ão aí que teve aí, a gente brinca na Liga de Umas e Trindade. Aí eu brinco, é bom para depois, né? Domingo mesmo eu brinquei. Você descansa, esparece a cabeça, é tranquilo, é bom até pra gente também manter a forma e distrair. E no último eu fui o artilheiro com 16 gols e sempre que dá oportunidade eu brinco. Você não está jogando a categoria errada, não? Você não devia. Você está quantos anos? Não, eu recebi um convite para jogar lá em Goianápolis amanhã, quarta-feira, mas é 40, eu falei, esse eu não vou. Não, mas aí não pode. Também não dá, né? Aí não dá para jogar. Com o Juninho. Com o Juninho Maquininha? Tá lá? É de lá. Tá lá, ele é de lá. Saudade do Juninho. Gente boa demais, bacana demais. O Juninho também foi outro que começou aqui comigo. Também. Eu era preparador físico dele. Quando ele chegou, inclusive foi eu que trouxe ele para cá, para depois ele sair. Sabe quem valorizou muito o seu trabalho? Adson José Batista, você conhece? Sim, claro. Presidente do Atlético. Claro. Ele falou bem, como o seu time é bem treinado, como o treinador do Anápolis é diferente, e que o Atlético perdeu a decisão, não foi aqui, foi lá no Alcioli. Você chegou a ver como é que você recebeu o elogio do Adson? Muito feliz, né? A gente sabe a competência que o Adson tem, o conhecimento que ele tem, né? Então, assim, fiquei feliz com a fala dele, isso aí motiva mais a gente trabalhar, mais buscar ainda, ser reconhecido, né, por um presidente numa equipe como o Atlético. E outra, o Atlético ele vai ficar momentaneamente na Série B, ele é de elite também do futebol brasileiro, logo, né, não tem dúvida, isso aí logo o Atlético vai ter essa ascensão novamente, então muito feliz pelas palavras dele, vou torcer para que o Atlético esse ano já consiga logo esse acesso aí para a elite do futebol brasileiro. E me conta uma coisa, a gente já bateu um papo aqui, já falou da carreira, do começo da carreira, enfim, já falou o que representa esse primeiro jogo na finalíssima do Campeonato Goiano entre Vila e Anápolis e Vila, expectativa de casa cheia também, onde o torcedor vai fazer a diferença também. O torcedor faz a diferença essa hora também? Com certeza, né, Juliano? Ele joga junto, Joga junto, o torcedor tem comparecido, né, principalmente nesse jogo agora do Atlético agora, desde o início, né, a torcida ali, principalmente a torcida que fica ali na arquibancada ali, pessoal que fica ali da arquibancada, esqueci agora o nome, da Independente, né, da Independente ali, da Tite ali, o pessoal o tempo todo ali gritando, incentivando, então essa energia do torcedor para o atleta, isso é muito importante, a gente que já esteve lá dentro, a gente sabe como que a gente dá o algo mais, né, ultrapassa o limite às vezes com o incentivo do torcedor. Então a gente espera que agora nesse primeiro duelo nosso torcedor possa comparecer e fazer novamente a diferença, né? Entrevista da TBC, depois do jogo, depois da classificação, tudo desabou, chorou. E aí, deixa eu voltar um pouquinho atrás assim, ó. Que filme passou na cabeça do professor Ângelo naquele momento da classificação ali, né? Por tudo que você já passou, que você colheu, da sementinha que você plantou lá,
quando colheu tomate, plantou tomate também. Que filme passou na cabeça do professor Ângelo? Vamos andando, até para a gente bater um pouco mais esse papo. Juliano, mas o que passou na cabeça do professor Ângelo? Assim, eu perdi meu pai em 2014, né? E ele foi o maior incentivador meu para me ser um atleta e seguir na carreira. Então, aquela hora veio na minha mente a lembrança dele ali. Você está emocionado aqui? E eu super entendo, porque quando a gente fala de pai, figura, me permita chamar assim, mexe com a gente. Então, esse filme passou e eu vi assim, poxa, esse choro do professor Ângelo é um choro muito puro, vai muito além da classificação, muito além. E aí, olhando para tudo, você perdeu o pai, veio na hora a memória do velho na cabeça, do pai na cabeça. O que ele te ensinou de principal? Juliano, Pode chorar, fica à vontade, é bom chorar. Sim, claro, assim, desde quando eu nasci, meu pai já me incentivou, né? Quando eu nasci, ele já comprou uma bola e colocou dentro do berço. E outra que ele queria que eu fosse canhoto. Ele queria que eu fosse canhoto. Então, com 6 meses de idade, eu gateando, ele amarrava uma faixa, que ele jogava futebol, ele também foi atleta também, amador, mas ele amarrava uma faixa, a atadura dele, que ele usava, ele amarrava ela no meu pé esquerdo e amarrava a minha perna, ficava amarrada no pezinho da mesa. E eu ficava arrastando o pé o tempo todo ali até chorar, até minha mãe ir desamarrar. Não sei se foi isso que eu fiquei canhoto, não sei te falar, né? Realmente eu estudei, né, a questão da coordenação motora, da lateralidade, né? A gente sabe que isso aí é desenvolvido pelo cérebro, né, das informações que chegam para ser destro ou canhoto, né? Então aí eu não sei te falar, sei que eu fiquei canhoto e aí foi uma felicidade muito grande para ele quando ele começou a jogar a bola para mim, que eu começava já a chutar com a perna esquerda. E aí ele fez tudo por mim, né, para mim poder ser um atleta de futebol profissional. Ele me trouxe aqui para Anápolis com 16 anos e me acompanhou o tempo todo, né, me incentivando por onde passei. Então, era assim um agradecimento, uma vontade de dar um abraço nele e agradecer, né? Então, era por isso que eu me emocionei muito e me emociono sempre, porque eu devo do futebol tudo é ele e a minha mãe, que a minha mãe também sempre acompanhou. Às vezes ele ficava muito nervoso quando eu jogava. Às vezes não ia bem, ele brigava muito, ele era muito, assim, cobrava bastante, e às vezes a minha mãe falava, mas para falar assim com meninos, tem que ter calma, é assim e tal, então, os dois, né, então veio aquela emoção ali na hora, mas é dessa situação mesmo. E a final contra o Vila, o que você pode falar? Que Vila que você está esperando hoje no Jonas Duarte? A gente sabe da força do Vila, né, a campanha que eles fizeram, defesa menos vazada, a gente sabe que tem muito consistente ali atrás, né, tem um técnico muito estudioso, muito competente, né? A gente conhece bem a história dele aí, a trajetória que ele vem fazendo, é um técnico de sucesso. Então a gente sabe que nós vamos ter uma guerra. Eu sei que vai ser um duelo muito forte, né? A gente tem que estar muito preparado, porque a equipe do Vila já mostrou, né, dentro da competição, né? Fez um grande jogo também agora na Copa do Brasil, então a gente tem que ter todos os cuidados. Só que dentro dos nossos domínios nós vamos ter que se impor e nós vamos ter que ser mais para a gente poder construir um resultado que nos leve para a final depois no Serra Dourada, uma possibilidade da gente já conseguir o título, né? Isso aí, ser campeão. Gostei de te ver. Muito obrigado por me receber. Juliano. Obrigado. Te desejo sorte nesse primeiro tempo da decisão de 180 minutos entre Anápolis e Vila. Obrigado. Né, sucesso e muito obrigado por receber tão bem a Rádio Bandeirantes. Obrigado. Seja bem-vindo. Um abraço para todos lá, um abraço para o Nilton César, para todos, né? Que eu sempre acompanho. Meu pai era do Radinho também, né? Acompanhava todos vocês, acompanhava sempre. Então, deixo o meu abraço para todos lá por mim e parabéns pela audiência que vocês têm. Em todo lugar que a gente vai aí, ligou o rádio, a gente consegue ouvir e vocês transmitem com muita emoção para os torcedores. Parabéns, viu, Juliano? Obrigado, professor. Agora, eu te entreguei essa bola, que foi a mesma que seu pai te entregou lá atrás, quando você era criança, que eu quero ver algumas altinhas para ver se ainda está em condição. Porque jogar no time dos 50 é uma coisa. Agora... Você quer ficar aqui no... vamos para a grama, né? Isso, um pouquinho aqui na grama, né? Deixa eu só ver. Será que dá para... Eu quero, assim, eu quero ver, só para a gente bater uma meta, tem que bater aí 500 likes. Que isso, rapaz. Você me dá aí, professor. Vamos lá, Altinha. Na tua época a gente chamava de que isso aí, professor? Embaixadinha, Altinha mesmo, né? Embaixadinha, Altinha, muita marra, né? O senhor bate aí 20, vai, deixa eu ver se... Que isso, moço, é doido. Ó.
Vai, 20? Ó, Vambora, né? Aqui tá meio 12, desequilibrado 13, aqui, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para você que tá na filha. Ah! Professor Ângelo, o figura. Obrigado pela Beleza, atenção. obrigadão, cara. Show de bola. Bom demais te encontrar Bom aqui. Demais. E aí, ó, ele já fez a parte dele, vai pra decisão e você faz a tua agora. Se inscreva no canal e aproveita para deixar teu like. Isso aí. Obrigado, Um abraço, viu? obrigadão. Sucesso, viu, prazer revê-lo, cara. Obrigado, Prazer viu? é meu. Seja sempre bem-vindo. O domingo é de decisão e decisão é na Bandeirantes Goiânia.